Olá, participante, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Nele nós iremos apresentar os resultados referente ao mês de janeiro. Como de costume, nós iniciamos aqui na parte de cenário macro, né? Primeiramente é a parte internacional. Quem vem acompanhando aí as reuniões de novembro e dezembro, vem observando que nós estamos sempre falando aí da questão do corte de juros nos Estados Unidos. E esse é um ponto fundamental para a economia dos mercados emergentes seguirem, né? Porque o Brasil é um país emergente, né? E ele depende das grandes economias, como Estados Unidos e China, por exemplo, afetam muito. Então nós estamos ainda dependendo, de certa forma, né, para melhorar o nosso mercado doméstico, de o início de um corte de juros, ou pelo menos uma sinalização de corte de juros nos Estados Unidos, né? Anteriormente, nas apresentações anteriores, a gente vinha falando aí que esse corte de juros nos Estados Unidos poderia ser no primeiro trimestre de 2024, mas as indicações já mudaram, né? Hoje fala-se aí já no segundo trimestre de 2024 e o início do corte de juros nos Estados Unidos, e isso afeta, obviamente, o mercado nacional. Novamente explicando por quê. Se o juro nos Estados Unidos está alto, o investidor prefere deixar o dinheiro dele lá, que está pagando um valor alto, né, deixando o dinheiro lá nos Estados Unidos, do que investir em países emergentes como o Brasil, que tem os juros alto também, mas tem um risco maior, né? Então, o início do corte de juros nos Estados Unidos vai trazer recursos para o Brasil e para os países emergentes, porque o investidor ele vai querer tomar um pouco de risco para ter uma rentabilidade maior, né? Então, isso está impactando diretamente o nosso mercado. Na Europa, né, a Europa ela está com a economia mais fraca, né, mais estagnada, né? Lá também fala-se em corte de juros, né? Especialistas sugerem aí que o Banco Central Europeu deve iniciar o corte de juros aí no mês de abril, na reunião de abril, né? E a China, que também é uma grande parceira, né, vamos dizer, do Brasil, ela também vem desacelerando aí, deve ter um PIB mais fraco aí nos próximos anos do que em relação aos anos anteriores. Então, o mês de janeiro, resumindo aqui, foi um mês de desaceleração no mercado doméstico, né? Aqui citei o mercado global, mas trazendo para o Brasil, né, afetou bastante os mercados brasileiros, porque principalmente a questão dos Estados Unidos, havia-se uma expectativa de corte no primeiro trimestre e passou para o segundo trimestre. E os investidores não gostaram dessa notícia e acabaram retirando dinheiro dos mercados brasileiros, vendendo seus ativos e realizando os lucros que eles tiveram nos meses de novembro e dezembro, que a rentabilidade, se olharem as últimas duas apresentações que eu fiz, a rentabilidade de novembro e dezembro elas foram muito boas. Esse aqui são os títulos americanos, a gente observa que os títulos americanos que eles vêm cedendo, né, eles chegaram a bater um pico aqui de mais de 5%, 5,20 mais ou menos, mas eles vêm cedendo. Isso é uma notícia boa, né, porque de certa forma o mercado ele entende que o juro lá não está valendo tanto, né? Agora falta só o Banco Central tomar a decisão de baixar ou não a taxa de juros, mas o mercado já entende que estava caro, né, e veio reduzindo. Só que o que está travando aí o Banco Central americano? É a inflação. Por mais que a inflação a gente observa aqui que ela vem de uma queda, né, expressiva, mas a inflação de 3,4, 3,5% aqui para Estados Unidos ainda é inflação alta, né? Estados Unidos ele tem um histórico aí nos últimos anos de uma inflação menor do que isso. Então, por isso que os Estados Unidos ainda, o Banco Central dos Estados Unidos ainda está com uma certa cautela e não efetuou ainda o primeiro corte de juros, justamente para segurar essa inflação que eles entendem que ainda está numa zona de risco, vamos dizer assim. Aí trazendo para o Brasil, né? No Brasil, no caso, a nossa taxa de juros ela já vem reduzindo desde o ano passado, né? A última reunião agora de janeiro, ela já reduziu, perdão, aqui em 50 pontos base, foi para 11,25. No caso do Brasil, é unânime aí, que essa taxa ela deve baixar mais um pouco, pelo menos aí as próximas duas reuniões deve continuar baixando, né? A inflação no Brasil ela vem se controlando, ela está uma inflação, vamos dizer, benigna, né?
porque em relação aos anos anteriores, a gente vem controlando esses níveis de inflação, né, no âmbito fiscal que ainda gera uma certa preocupação ao mercado, porque o governo ele tem uma meta aí de déficit zero e para isso ele está buscando receitas adicionais, né, por conta que os gastos eh, atuais eles ultrapassam as receitas. Então, o governo ainda está buscando novas formas aí de adicionar receitas para alcançar essa meta de déficit zero. Algumas projeções aqui de alguns indicadores, o PIB para 2024 deve fechar aí, indica-se, né, que deve fechar em 1,7, o IPCA, que é a inflação, 3,7, a Selic, como eu falei, ela vem reduzindo, hoje ela está 11,25, né, mas a perspectiva é que feche o ano aí algo em torno de 8,50, 9, né, alguns economistas falam em 9, e o câmbio aí algo em torno aí de 4,95, próximo aí dos R$ 5. Aqui quando nós falamos da parte de renda fixa, né, nós trazemos aqui os benchmarks de renda fixa. Todos esses benchmarks aqui são atrelados à renda fixa. Por exemplo, aqui temos o CDI, temos o IMAB 5, que são os títulos públicos atrelados ao IPCA, a inflação de 5 anos, né, em até 5 anos, e temos o IMAB, que é o IMAB geral, e o IMAB 5+, que são os títulos de mais de 5 anos. Esse IMAB 5+, que são os títulos de mais de 5 anos, e o IMAB, eles tiveram impacto negativo, né, no mês de janeiro, muito por conta da realização, como eu falei. Os meses de novembro e dezembro eles foram muito bons, mas o mês de janeiro foi um mês de realização de lucros, né? E como nós tivemos a notícia que os Estados Unidos não deve cortar juros aí no primeiro trimestre, né? O mercado entendeu como uma notícia ruim e acabou vendendo títulos, né? Principalmente títulos marcados aí ao IPCA, e isso ocasionou uma queda na rentabilidade desses ativos, né? E aí o mês de janeiro foi prejudicado, vamos dizer, e esses ativos atrelados à inflação eles prejudicaram as rentabilidades dos planos. Na parte de bolsa, a mesma coisa, né? A bolsa ela caiu aí 4,79% no mês, né? Então, no ano, como a gente está falando aqui do mês de janeiro, também está em 4,79 negativo, também por conta da realização, né, dos lucros. Os meses de novembro e dezembro foram muito bons, tanto aqui que nos 12 meses a gente observa que está positivo ainda, está 12,63 a bolsa, né? O Bovespa. Mas aí o mês de janeiro, por ser um mês de baixa liquidez, um mês de realização por conta dos 2 meses anteriores, e ainda tivemos a questão dos Estados Unidos que não sinalizou um corte de juros aí no primeiro trimestre, tudo isso, né, fez com que os investidores ficassem mais cautelosos e vendessem suas posições, e aí, consequentemente, ocasionou a queda da bolsa. Aqui nós trazemos esse gráfico com um retorno aqui de diversos índices de mercado. A gente observa aqui que o Ibovespa, né, ele fechou em 4,79, ele foi pior índice em janeiro, né? Nós temos aqui o CDI, que impacta também nossas carteiras, 0,97, e o IMAB fechou aí em 0,45. E partimos agora para os resultados dos investimentos, né? Os resultados nos planos que possuem um pouco mais de risco, por exemplo, o CD arrojado, né? E o CV Piauí, eles tiveram um impacto mais negativo por conta dos títulos longos. Como eu falei, o IMAB 5+, ele caiu um pouco mais e também por conta da bolsa. Então, eles tiveram um impacto aqui de 1,35 negativo, por exemplo, e o CV Piauí 0,34. Os demais planos, tiveram rentabilidade positiva. No caso aqui, por exemplo, do moderado, fechou 0,26, fechou abaixo da meta, né? É, E o conservador fechou positivo, 1,09. Mas aqueles que possuem um pouco de risco na carteira, eles acabaram fechando um pouco abaixo da meta. Nos 12 meses ainda estamos acima das metas em todos os planos. Então, assim, por exemplo, o arrojado aqui está quase o dobro, né? O dobro da meta, basicamente. Então, ainda estamos com uma certa folga nos 12 meses, vamos dizer. Em 24 meses também estamos batendo meta em todos os nossos planos, tá? Em 36 meses, alguns planos, esses planos de maior risco, eles não estão batendo meta, porque aqui pega aquele cenário ainda do Covid,
guerra da Ucrânia, início da guerra da Ucrânia, que foi um cenário que prejudicou bastante esses planos e aí acaba impactando aqui nas suas metas. Aqui falando da rentabilidade por segmento, né? A renda variável foi o que retirou rentabilidade basicamente aqui dos planos, né? Tanto BDs quanto CVs e CDs, né? A gente observa que o CD moderado, a renda variável, ela puxou para baixo em 4,31, mas todos os outros segmentos foram positivos. O destaque aqui foi para investimento no exterior, 3,31, né? No arrojado, da mesma forma, a renda variável puxou para baixo, só que o arrojado, a renda fixa também puxou para baixo. Por quê? Porque o arrojado ele possui títulos com mais de 5 anos. E esses títulos, como eu falei no início do vídeo, eles tiveram impacto negativo esse mês. E o conservador, ele, como só tem renda fixa atrelada ao CDI, basicamente, ele foi positivo. Aqui os planos de Alagoas e Piauí, da mesma forma, né? Então, a renda variável puxou um pouco para baixo, né? Aqui também. E aqui nós falamos da atribuição de performance, né? A atribuição de performance é o quê? O que cada segmento, né, contribuiu para a performance daquele mês, né? Então, aqui, o que que nós observamos? Por exemplo, os planos BDs, a grande parte dos retornos, eles vêm da renda fixa, né? Grande parte dos retornos. Já quando a gente fala nos planos CDs, parte dos retornos aqui vem de outros segmentos, como renda variável. Nesse caso aqui, puxou para baixo. Por exemplo, o moderado, ele teve um impacto negativo de 0,44 na rentabilidade. O arrojado já teve um impacto bem maior, 1,18. Por quê? Porque ele tem mais renda variável. Mas a renda fixa também impactou para baixo aqui no renda variável, 0,36. Da mesma forma que os demais planos, né, de Alagoas, impacto da renda variável, é, Piauí também. E aqui partindo já para a alocação. A alocação é aonde nosso recurso está aplicado, né? Nesse caso aqui, os planos BDs, a grande maioria na renda fixa. A gente observa aqui que 99% dos ativos, 98, 99, está dentro da renda fixa. Então, por isso que tem pouca variação os planos BDs. CELPA-P e CELPA-R também, 98% renda fixa. Os planos de Alagoas, o BD, ele tem já um pouquinho aqui de renda variável, né? O CD Alagoas, ele já é um pouco mais diversificado, tem aqui um pouco mais de renda variável, investimento estruturado, que também já traz um pouco mais de risco para o plano. O BD Piauí, ele também é um pouco diversificado, ele tem mais diversificação do que os nossos outros BDs, mas a maioria a grande concentração aqui é em renda fixa, né? O CV Piauí, ele também já tem um pouco mais de diversificação, renda variável já tem aqui 15%, né? O estruturado 9%. E aqui os nossos perfis, né? O CD moderado, ele já é bem diversificado, tem 60% de renda fixa, basicamente, 10% de renda variável, 11% de investimento estruturado, imobiliário, operação com participante que é o empréstimo e investimento no exterior. Esse aqui ele tem todos os segmentos, né? O arrojado, ele possui aqui renda fixa, ele já possui bem mais de renda variável, 27%, né? Estruturado 8,74%, investimento no exterior ele também possui mais, 7,47%. E o conservador é 100% renda fixa. Então, para o mês de janeiro seria isso, né? Espero trazer resultados melhores aí no mês de fevereiro. Esse mês de janeiro, como eu falei, foi um mês de realização, um mês de que os investidores eles optaram por mais cautela, né? E acabou impactando aí um pouco os nossos planos, né? Mas é o primeiro mês do ano, assim como o ano passado nós tivemos meses negativos, mas a gente fechou aí um ano com a rentabilidade bem positiva e a gente espera que esse ano também seja da mesma forma. No mais, agradeço a participação de vocês. Peço que compartilhe esse vídeo com os demais participantes, porque é importante que todos os participantes estejam antenados, ligados aí aos resultados da EQT-Prev, até para poder cobrar, para poder nos ajudar, né, na gestão aí dos planos. Tudo bem? Então, um abraço e até o próximo vídeo.